sobre o livro de Gênesis? O que é que nós podemos pensar, saber sobre ele? Primeiro, por que esse título, Gênesis? Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Na verdade, o nome em hebraico dele é Bereshit, que significa no princípio. A maior parte dos livros do Antigo Testamento, o nome deles em hebraico é o nome que está nas primeiras palavras, Bereshit, e chamou. São nomes bem diferentes dos nossos. Esse nome, Gênesis, ele vem da tradução que foi feita para o grego antes ainda de Jesus Cristo, a tradução chamada Septuaginta, que foi feita séculos antes de Jesus. E Gênesis, a palavra Gênesis significa origem, começo, início. É daí que vem a expressão Gênesis. O autor desse livro foi Moisés. Quando ele saiu lá do Egito, estava pelo deserto, ele foi escrevendo o livro de Gênesis. Muita coisa nesse livro ele é revelado por Deus, foi revelado por Deus diretamente a Moisés. Mas muita coisa a gente percebe pelo livro que foi Moisés que tinha algumas fontes, alguma coisa, algum registro já escrito. E ele consolidou no livro de Gênesis. Tanto é que no Gênesis tem pelo menos 10 vezes a expressão, no hebraico, Toledot, que significa gerações. Estas são as gerações dos filhos. Esse é o princípio da história de fulano de tal. Tem várias vezes essa expressão, como indicando que Moisés recebeu aquilo ali por escrito, como as listas de genealogias, por exemplo. Ele provavelmente recebeu aquilo por escrito. Porém, a história da criação é revelação direta de Deus. O livro foi escrito ali por volta de 1450 a.C., mais ou menos, não é? O objetivo do livro é o seguinte: é fundamentar histórica e teologicamente a identidade do povo de Israel, para que o povo de Israel ficasse preparado para assumir o papel que Deus tinha para Israel. Ou seja, os israelitas precisavam saber de onde é que nós viemos, por que é que nós estamos aqui, por que é que nós somos esse povo escolhido, qual é a nossa história, o que é que Jeová, que nos tirou do Egito, o que é que ele espera de nós? Gênesis foi escrito para começar a explicar isso. E aí ele tem uma porção de assuntos principais. Por exemplo, ele fala da história da criação, ele fala da criação do homem em específico e da queda do homem, da ira de Deus sobre o pecado, veio através do dilúvio, da graça de Deus que trouxe salvação para Noé e sua família, a chamada de Abraão para, através de Abraão, constituir uma nação pela qual viria o Salvador. E Gênesis vai trazendo a origem disso tudo. E é espetacular quando você nota que todas as principais doutrinas da Bíblia estão fundamentadas em Gênesis. Todas elas. Qualquer uma, pessoa de Deus, a criação, a salvação, a doutrina do pecado, a redenção, tudo está fundamentado em Gênesis. E nós vamos ver algumas coisas sobre isso. É importante, para finalizar essa introdução, nós termos em mente, mudaram a cor daquele relógio ali, agora ele está disfarçado, fica mais difícil de enxergar. Fica variando a cor, né? É. Ah, tá. Muito bem, fica azul, roxo, agora está verde. Muito bem, eu tenho que controlar o horário aqui. É importante nós termos em mente uma coisa sobre Gênesis, muito fundamental, tá? Gênesis é um livro fundamentalmente teológico. Ele é uma narrativa, o estilo dele é narrativa, ele sai contando coisas, embora tenha muita poesia, várias poesias. Mas ele é fundamentalmente um livro teológico. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele não está preocupado tanto com os acontecimentos em si, em descrever os detalhes minuciosos. A preocupação é mostrar o que é que esses acontecimentos significam. O que é que significa? Por que é que aconteceu isso? Qual era o propósito de Deus? Esse é que é o grande foco de Gênesis. Amém? Então vamos começar. Capítulo 1, versículo 1 de Gênesis.
No princípio criou Deus os céus e a terra. Vamos parar um pouquinho aqui, tá? O começo vai ser bem devagar. Essa palavra Deus aqui, vamos começar. No princípio, é uma palavra que pode ser traduzida também, é uma palavra só no hebraico, que é a junção de um prefixo e uma palavra, mas pode significar também em um princípio. Ou seja, a ideia é transmitir uma época indeterminada, que não dá para estabelecer quantos anos foi. Tá? Criou Deus. E aí essas duas palavras a gente tem que parar para pensar sobre elas. Primeiro, a palavra Deus é a forma plural de uma palavra hebraica. É a forma plural. Se fosse traduzir ao pé da letra, seria assim: no princípio criou deuses. Porque Elohim é uma forma plural de Eloá, tá? De um dos nomes dado à divindade no hebraico. E aí, o que é que a gente percebe aqui? Que como é que no primeiro versículo da Bíblia já tem uma coisa assim que mostra que Deus é um plural? É porque dentro da divindade existe uma pluralidade de pessoas. Era muito estranho para os antigos a ideia de um Deus único. Mas aqui já está mostrando que esse Deus, além de ser único, ele é também plural, já preparando o caminho para uma revelação mais plena que viria só no Novo Testamento. Que Deus é um Deus único, porém é Pai, Filho e Espírito Santo. E aqui não está explicado isso, não está dito isso, mas já deixa uma pulga atrás da orelha. Porque ao pé da letra seria, no princípio, criou deuses. Moisés deve ter estranhado quando Deus revelou isso para ele. Mas ele foi fiel e escreveu tal como Deus revelou. E os escribas devem ter estranhado. Será que Moisés errou? Mas eles foram fiéis ao que Moisés escreveu. E assim é que a Bíblia é preservada. Nós temos certeza da sua integridade. A outra palavra que a gente tem que pensar é criou. O verbo que é traduzido por criar, no hebraico bará, é um verbo que só é empregado quando Deus é o sujeito. Ou seja, um carpinteiro ele pode criar uma mesa, mas no hebraico a palavra é diferente. A palavra do verbo bará, Deus é o único sujeito, ele é o único que cria essa palavra, usando essa palavra. Isso é muito interessante, porque aí você percebe, por exemplo, que Deus ele criou o mundo e a humanidade, é essa palavra, a renovação interior do pecador, coisa que só Deus faz, é esse verbo, a renovação, a criação no final dos tempos e a criação de um novo céu e uma nova terra, também é essa palavra, coisa que só Deus faz. Então, Deus é o único sujeito desse verbo. Ele está aí. Então, você junta, no princípio, o único Deus que é capaz de criar alguma coisa, criou. Mas esse nome está no plural. Muito bem. E aí fala assim, os céus e a terra. Criou os céus e a terra. Por que não tem escrito assim, criou tudo quanto existe? Criou o universo. Porque no hebraico não existe uma palavra para universo. Simplesmente não existe. Não existia. Os gregos tinham a palavra cosmos, que nós usamos também em português. Mas no hebraico não existia essa palavra. Então, para descrever uma realidade que envolvesse tudo, eles colocavam as extremidades das coisas, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Quer dizer, que criou tudo quanto está entre eles. Isso é repetido em vários lugares na Bíblia. Por exemplo, você encontra de Dan até Berseba, querendo significar de todo Israel. Dan no extremo norte, Berseba no extremo sul. É que no Brasil a gente fala do arroio do Oiapoque ao Chuí, né? Ou seja, toda a terra brasileira. Você encontra no Salmo 121, versículo 8: o Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora para sempre. Por que só a saída e a entrada? E o resto? Não, ele está representando todo pelas extremidades. Quando você sai e quando você chega. Ou seja,
o Senhor estará te guardando em todos os momentos. Salmo 139, versículo 2 e 3. Tu sabes quando me assento e quando me levanto, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Ou seja, Deus está olhando e conhecendo todo o nosso caminho, todas as nossas vidas, os detalhes. A segunda parte aqui é quando eu me levanto para trabalhar. Quando eu saio para trabalhar, tu me acompanhas. A ideia é que Deus está presente em tudo. Jesus disse assim: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quer dizer, eu tenho todo o poder sobre tudo quanto existe. Então, essa é a forma dos hebreus raciocinarem, deles expressarem as coisas. Por isso é que vocês estão encontrando aqui os céus e a terra em todos os lugares. E aqui a gente já pode parar para pensar um pouquinho sobre as consequências do que nós vimos até agora. Primeira coisa é que esse versículo, ele desmonta qualquer teoria do ateísmo. Deus é o Criador. Ele desmonta a ideia de que a matéria seja eterna. Não é eterna. A matéria foi criada a partir de algum momento. É claro que a ciência, hoje em dia, fica em panos, em maus lençóis, para poder explicar por que a matéria existe ao invés de nada. Por que existe alguma coisa ao invés de nada? As coisas existem. Por que elas existem? Sabe-se que a matéria não existiu sempre. Não porque existe uma lei, chamada segunda lei da termodinâmica, lei da entropia crescente, que diz que as coisas vão se acabando, vão se degenerando. Então, houve um momento que elas estavam melhores do que são hoje. Hoje em dia, elas estão mais lentas. Tudo está esfriando. O Sol está esfriando, as estrelas estão esfriando, o movimento dos astros vai diminuindo. Ao longo dos milhões e bilhões de anos, vai tudo diminuindo. Houve um momento que não existia nada. Por quê? Porque Deus não havia criado ainda. Aqui, esse versículo já desmonta. Existe um Criador. Deus é o Criador de todas as coisas. Versículo 2 diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Existe uma teoria chamada teoria do intervalo, que diz que entre o versículo 1 e o versículo 2 aconteceram milhões de anos. E que o versículo 2 em diante, na verdade, trata de uma recriação do mundo. Que o que aconteceu foi que Deus criou tudo perfeito, no versículo 1, aí houve o pecado de Satanás, Satanás pecou, e com a queda de Satanás, tudo estragou e degenerou, e foi preciso Deus criar tudo novamente. Essa teoria ela começou a ganhar forma no século XIX, a partir de alguns dispensacionalistas mais radicais, e ela é muito popular em vários setores hoje em dia. Porém, essa não é a maneira melhor de você compreender o que está escrito. As regras de interpretação dizem que você tem que entender a Bíblia pela linguagem mais clara, da maneira mais objetiva como está escrita, e comparando com o que está escrito em outros lugares. Quando você compara o que está escrito aqui com o que está em outros lugares, você não vê que Deus está repetindo uma criação que ele já criou. Não. Houve a criação original, houve a queda e haverá nova criação no futuro, mas não entre o versículo 1 e o versículo 2. Eu acho que vocês já tinham escutado falar dessa teoria, né? Muito bem. Em seguida diz assim, o Espírito de Deus pairava. Você já vê que o Espírito Santo participando da criação. O Espírito Santo participando. Deus, no versículo 1, o Espírito Santo aqui no versículo 2. Ele participando. E o que é que ele está fazendo? A expressão pairava descreve a atitude de uma ave sob um ninho para aquecer os ovos que estão embaixo. Às vezes por causa de um movimento do peito, né, da ave, mas para aquecer os ovos que estão dentro do ninho, para que dali surja uma nova vida. E aqui a ideia do escritor é exatamente mostrar o papel do Espírito Santo preparando o surgimento da vida que viria a seguir. O Espírito Santo já está ativo na criação.
Do versículo 3 até o 27, você percebe que o assunto agora vai tratar da organização da criação, como é que ela foi organizada. Isso é descrito de uma forma literária, de modo a corresponder aos dias de uma semana. Então, esse que é o significado aqui desses dias, é exatamente isso. É o que se entende. Muita gente às vezes fica confuso, fica debatendo se era dia de 24 horas, se não era dia de 24 horas, porque não faz sentido dia de 24 horas. Porque quando você vê que no versículo 3 que houve luz, no versículo 4 que a luz era boa, aí diz que houve tarde e manhã no primeiro dia, no versículo 5. Mas o sol só vai aparecer depois, no quarto dia. Como é que houve tarde e manhã se o sol não existia? Então, isso é uma linguagem literária, é uma literária. Por que usar uma linguagem literária? Até com toques de poesia. Porque na Bíblia não é um livro científico. E as pessoas daquela época não tinham a menor capacidade de entender a ciência que nós temos hoje. Então, foi concebida a revelação de Deus, concebeu a descrição da criação, distribuindo em momentos que se encaixavam no padrão de uma semana. Por que que Deus decidiu isso? Bom, Deus não disse por que que ele fez isso. Aliás, Deus é muito independente. Ele faz um monte de coisa sem dar satisfação para nós, sem dizer por que é que ele fez. Mas a gente pode até supor por que ele fez isso. Primeiro, para mostrar a perfeição da criação, que são 7 dias e o número 7 é associado na Bíblia a uma coisa completa, perfeita. Segundo, para que ele pudesse mostrar que o processo criador tinha uma lógica. Primeiro, Deus preparava o ambiente, os 4 primeiros momentos. Depois, Deus criava o conteúdo de cada ambiente desse. Ele criou os firmamentos, depois é que ele criou o céu para o firmamento. Ele criou os mares, aí criou os peixes para os mares. Ele criou a terra, aí criou os animais para a terra. Finalmente criou o homem para viver na terra e dominar sobre tudo isso. Então, essa é a lógica desses 7 dias, descritos assim, desses 7 momentos. E, por fim, tinha o 7º dia, que é o dia do descanso. Deus queria já mostrar que a criação foi concluída, ela terminou, não existe mais nada para ser criado, mas existe um momento em que é para você gozar da criação, apreciar a criação, você se alegrar com a criação, que foi isso que Deus fez. Esse é o 7º dia e esse é o sentido de descansar. É quando você para e usufrui do seu trabalho, se alegra com o trabalho, ao invés de ficar virando pelo redondo. Né? E aí vai, né? Essas coisas todas dos versículos 3 ao 17. Muito bem. Versículo 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E aqui tem uma frase que vai ser repetida várias vezes nessa sequência. Disse Deus, e houve. Disse Deus, e aconteceu. O que é que você está notando aqui? Você está notando aqui uma frase que mostra que as coisas são criadas quando Deus fala. É a palavra que cria. A palavra está sendo o instrumento pelo qual Deus cria todas as coisas. E aí você vê duas coisas interessantes. Primeiro, é que no capítulo 1 fala de Deus. No versículo 1 fala de Deus. No versículo 2 fala do Espírito Santo. No versículo 3 fala da palavra. E quem é a palavra? A palavra está lá no Evangelho de João, no capítulo 1, fala que essa palavra é o Logos eterno, o Logos divino, o Senhor Jesus Cristo, que se fez carne e habitou entre nós. Então, nos versículos 1, 2 e 3, você percebe, a partir das luzes que nós recebemos no Novo Testamento, você percebe a operação do Pai,
do Espírito Santo e do Filho. Toda a trindade divina envolvida na criação, já nos 3 primeiros versículos. Os hebreus não tinham como compreender isso, porque o Novo Testamento só veio muito mais tarde. Mas nós somos bem-aventurados, como diz lá em Hebreus. Nós que somos os herdeiros da promessa, nós podemos gozar essa maravilha que é a revelação divina. Aí no versículo 4 diz assim: E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Aqui nós temos uma revelação muito interessante. Viu Deus que a luz era boa. Deus disse: haja luz. A luz foi a primeira coisa a ser criada. Será que isso tem a ver com a luz no sentido espiritual? Talvez. Será que isso tem a ver com a forma como apareceu o universo? Porque no princípio não havia nada de material, né? E aí, no meio do nada, soou a voz divina: haja luz, e aquela explosão de luz. Isso parece muito, sabe com o quê? Com a teoria atual do Big Bang. Que as pessoas ficam falando que foi a forma como o universo veio a existir. Será que está uma referência a isso? A gente não sabe. Mas que é uma coincidência bem interessante, não é? A ciência se aproximando cada vez mais daquilo que Deus já revelou. E aí tem uma segunda coisa interessante, diz assim: e viu Deus que a luz era boa. Ou seja, aquilo que foi criado por Deus é bom. Tov. Lá no Museu da Bíblia, lá em Washington, onde nós estivemos agora no final de semana, tem um museu de 6 andares, um prédio de 6 andares, imenso, com dezenas de salas, com exposições, mostruários, apresentações, vídeos, falando sobre a Bíblia. Uma dessas apresentações é a celebração da criação, da alegria da criação. O título da apresentação é Toda a Criação Canta, como que toda a criação louvando. Você entra lá numa sala enorme, maior do que esse santuário aqui, e fica passando imagens na parede, cantando músicas e muita coisa bonita ao mesmo tempo. Até para você ficar meio tonto de tanta coisa, né? Mas é a criação cantando. Aquilo é bonito demais. E Deus viu que era bonito. Esse é o sentido da palavra bom. Sim, porque o nome da expressão é Tov, que é a expressão hebraica para bom. Essa expressão, ela significa, esse adjetivo, significa desde o moralmente correto até o belo, agradável e último. Ou seja, aqui está falando que tudo quanto existe é bom, porque procede de Deus e corresponde ao seu propósito. Isso daqui, além de ser bonito, é assim uma contraposição ao pensamento pagão. Dentro do pensamento pagão, o universo era mau, era produto da luta entre os deuses, era produto de contenda entre eles, sabe? Tinha inclusive um caráter maligno. E depois isso se prolongou no pensamento grego, e o pensamento grego e de algumas religiões orientais ficaram desenvolvendo a ideia de que a matéria em si mesma é má, que o que é material não presta, e não é bom. E isso foi uma influência tão pesada no meio da igreja, na civilização como um todo, que até mesmo no nosso meio, às vezes, existem pessoas que pensam que é isso. Nós temos que maltratar a carne, fazer a carne sofrer. Já ouviram isso? Pois é, a carne não tem que sofrer, não. A carne que a Bíblia fala não é essa carne, é a natureza humana pecaminosa. A matéria é boa, tudo quanto Deus criou é bom, porque corresponde ao propósito dele. E Deus viu que a luz era boa, correspondia a esse propósito. Aqui, então, ele vai desenvolvendo agora, dia a dia, a questão de como é que tudo foi sendo criado, né? No primeiro dia, criada a separação entre luz e trevas, né? Dia e noite.
No segundo dia, entre o céu e mares. No versículo 9, fala do terceiro dia, terra e vegetação, terra seca. No quarto dia, a vegetação, e o sol e lua e as estrelas. Depois, pássaros e peixes. Depois, animais terrestres. Depois, a criação do ser humano. Cada dia vai sendo descrito aí por diante. Eu não vou ler essa passagem, porque não há necessidade, nós podemos ir apenas em alguns pontos diretos. Por exemplo, o versículo 11 é interessante a gente ler. Veja o versículo 11. Diz assim: Disse Deus: produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. No versículo 12 tem novamente segundo a sua espécie. No final do versículo 12, novamente conforme a sua espécie. E essa frase é repetida algumas vezes. Por que é importante a gente lembrar sobre isso aí? Segundo a sua espécie. Deus criou cada ser vivo conforme a sua espécie. Isso mostra que não existe a transição, nem a evolução de uma espécie para outra. Não existe a evolução de uma espécie da outra. A grama nunca se transformou num carvalho. Nenhum animal primitivo se transformou num macaco e num ser humano. Deus criou cada um segundo a sua espécie. Embora aquilo que a Bíblia chama de espécie não seja a mesma coisa que nós chamamos de espécie hoje nas universidades, o raciocínio é válido. Porque quando a Bíblia fala segundo a sua espécie, é cada animal de um tipo. Ou seja, um cachorro. Aí você tem vários tipos de cachorro, várias raças. Mas a Bíblia chama isso tudo só de uma espécie. Isso tudo é só uma espécie. O que hoje em dia se estuda na universidade é a taxonomia dos seres vivos, a forma de classificação dos seres vivos, que foi concebida por um caboclo chamado Linus, há 2 séculos atrás, 2 para 3 séculos atrás, com algumas mudanças depois disso, mudou muito. Mas o princípio é esse. Deus criou cada coisa segundo ela é. A girafa não é a evolução de um animal pequenininho, nem o elefante, muito menos. Existem várias teorias de evolução, mas a Bíblia não aceita nenhuma delas. Não é uma delas. Deus criou cada coisa segundo a sua espécie, segundo ela é. No versículo 14 ao 18, diz uma coisa interessante. Diz assim, versículo 14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre dia e noite. Aí depois ele diz que esses luzeiros foram feitos, lá no versículo 16, 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E também as estrelas. Ora, como é que é o nome dos luzeiros? Sol e... Por que não fala sol e lua? Fala luzeiro para o dia, luzeiro maior, luzeiro menor. Lembre que Moisés estava tirando o povo do meio do paganismo, lá do Egito. E no Egito, o sol era um deus. Então, para não dar a ideia de que havia um Deus maior que criou um Deus menor chamado Sol, a Bíblia nem sequer chama o nome, pelo nome. Diz o luzeiro maior e o luzeiro menor. A Bíblia mostra que tudo é fruto da criação de Deus. Não existem outros deuses. Evitando assim colocar nome de deuses falsos aqui na criação do mundo, para dizer que eles não têm participação nenhuma. É tudo obra do Criador. E aí você percebe algumas coisas, né? Ao contrário do que temos na mitologia antiga, da Babilônia, do Egito, que eram as 2 principais mitologias naquela época, as cosmogonias, que diziam que o universo tinha sido criado a partir da luta de deuses. Na Babilônia, tinha muito famoso
drama de Enuma Elish e outras coisas mais, que os deuses brigaram, tal, aí surgiu o universo. Não, foi tudo um ato deliberado de Deus, um ato de amor. Deus quis criar as coisas assim para que fossem assim, e ele se alegrou com essas coisas. Essas coisas são boas. E uma outra coisa que a gente observa é que Deus é uma coisa, ele é o Criador. E a criação é outra coisa. O Criador é o Criador e a criação é a criação. As duas não se confundem. Não há mistura. Existe um pensamento que diz que Deus é tudo e tudo é Deus. Cada cachoeira, cada árvore, cada animal é como se fosse Deus. Isso chama-se panteísmo. Panteteos, tudo é Deus. Tá? Gênesis explica que não. Deus é o Criador. A criação é uma obra das mãos de Deus. É a mesma coisa que dizer o que o escritor não é o livro que ele escreveu. O escritor é o autor. É claro que o livro tem muita coisa sobre o autor, revela muita coisa sobre o autor. Assim como a criação também revela muita coisa sobre Deus. Porém, são coisas diferentes. Não é a mesma coisa. A criação não é Deus. No versículo 21, fala dos grandes animais marinhos. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e os seres vivos, seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo as suas espécies. Aquela palavrinha aí. E termina dizendo que Deus viu que tudo era bom. Mais uma vez, aqui Deus está criando os grandes seres marinhos. Por que é importante estar mencionado isso aqui? Por causa dos mitos da criação que falavam dos monstros marinhos que eram sagrados. E Deus diz que não, a Bíblia diz que não, que tudo aquilo ali, esses grandes monstros marinhos, eram criações de Deus. Quem conhece aquela região lá e quem estuda documentários e assiste documentários pela televisão, pela internet, sabe que lá os peixes são pequenininhos, às vezes aparecem peixes maiores, ou alguns crocodilos maiores, que são do tamanho de 4 cadeiras dessas juntas. Mas aqui está se referindo a coisas que são enormes, de 20, 30 metros de comprimento. Animais gigantescos, que eles tinham pavor dessas coisas todas. O que está escrevendo aqui é que essas coisas são mera criação de Deus. Ou como diz um pastor que eu conheço, pastor Luiz Saião, que é muito famoso, quando a Bíblia fala do hipopótamo que assustava todo mundo, lá no livro de Jó, que Deus diz assim, que ele era um bichinho de brincar, né? Como se fosse o patinho da banheira, de brincar na banheira. Deus é tremendamente poderoso, ele brinca com essas coisas, de tão poderoso que é. Versículo 26, continua a criação dia a dia, chega no versículo 26, tem uma parte que é importantíssima. Diz assim, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves de céu, répteis, etc. Aqui, então, começa a descrição da criação do ser humano. A descrição do ser humano. Façamos o homem. A palavra homem aqui, Adam, ela descreve o ser humano. Façamos o ser humano. Adam pode ser empregado tanto no sentido de um título quanto do nome próprio. Aqui nesse versículo fala de um título, façamos o gênero humano. Está descrevendo aqui o gênero humano como um todo. Como é que a gente sabe que está falando do gênero humano como um todo e não do Adão, como o nome dele aparece depois chamado Adão? Por causa que está no versículo seguinte. No versículo seguinte já diz assim, criou, pois, o homem, macho e fêmea os criou. Homem e mulher o criou. Então, versículo 26 diz, façamos o homem. Versículo 27, macho e fêmea os criou. Então, o homem aqui é o ser humano como um todo. É um ato deliberado de Deus, ele quis criar o ser humano, não é? E aí ele diz assim, façamos o homem conforme a nossa... façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Imagem e semelhanças são termos sinônimos.
intercambiáveis, que na Bíblia às vezes aparece semelhança, às vezes aparece imagem. É uma forma da poesia hebraica, muito, muito comum, que você encontra principalmente no livro de Salmos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ou seja, ele habita lá e por isso ele descansa, é no lugar de descanso, né? Direi do Senhor, ele é meu Deus, a minha rocha em que eu confio. E vai colocando sinônimos, palavras querendo dizer a mesma coisa. É o que se chama paralelismo sinonímico da poesia hebraica. Então, imagem e semelhança é a mesma coisa. Porém, o que quer dizer essa mesma coisa? É a mesma coisa, tudo bem, mas o que quer dizer isso? O que quer dizer a imagem de Deus? E aí algumas pessoas começaram a fazer figura de Deus, né? Com cabeça, tronco e membros, né? Cabeça. Não, Deus é um oceano de dias, então faz um Deus barbado aí. Não, a barba tem que ser branca. Não é isso. A imagem de Deus não é isso. A imagem de Deus, como Deus nos fez, um ato deliberado, Deus criou o homem colocando no ser humano características tais que permitem o homem se relacionar com ele, com Deus. Coisas que nenhum outro animal, nada mais na criação tem essa característica, tem esse poder. Deus criou um ser relacional, com capacidade de ter emoções, de raciocinar, de ter vontade própria, de ter decisões morais. O ser humano foi criado assim, com essa capacidade de se relacionar com Deus. Isso é que é a imagem. Isso é a capacidade de ser o representante de Deus na criação. Isso aqui é muito importante. O ser humano foi criado por Deus para ser o representante de Deus aqui no planeta. Esse já era um pensamento antigo, lá na cultura oriental antiga. Sabe, os deuses, quando as pessoas faziam um santuário, faziam um templo, colocavam a imagem do Deus lá. Isso aí todo mundo sabe que era assim. Ora, Deus criou a terra e colocou o ser humano aqui para tomar conta dela. O ser humano é o representante de Deus nessa terra. E para que o ser humano pudesse ser o representante dele, Deus deu ao ser humano capacidade de se relacionar com ele, atributos morais, de santidade, de pureza, de verdade, de capacidade de decidir. O ser humano, isso é que é a imagem de Deus no homem. É verdade que, com a entrada do pecado no mundo, essa imagem ficou deformada, porque o pecado entrou. Aí o que era santidade virou impureza. O que era amor deu lugar ao ódio. O que era sabedoria trouxe tolice, por causa do pecado. Mas a imagem de Deus está em cada um de nós. Cada ser humano. Cada ser humano foi criado à imagem de Deus. Isso é importante. É repetido lá em Gênesis 8, quando Noé fala que quem derramar, Deus revela, fala para Noé que quem derramar o sangue do homem, pelos homem terá o seu sangue derramado, porque o homem foi criado à imagem de Deus. E ali, já é muito depois do Éden. Isso é repetido lá em Tiago. Tiago também fala no Novo Testamento que o homem foi criado à imagem de Deus. Ou seja, a imagem de Deus não depende do sexo da pessoa. Homens e mulheres são iguais em dignidade diante de Deus, em honra diante de Deus. Não há diferença em dignidade. Os dois foram criados à imagem e semelhança de Deus. Também não há diferença entre um homem que é um cidadão honrado, digno, e um bandido, um delinquente. Ele também foi criado à imagem e semelhança de Deus. Ele também tem a imagem de Deus. O pigmeu que vive lá nas profundezas da selva e o mais culto dos bacharéis aqui de Boston, etc., todos são iguais em dignidade diante de Deus. Todos possuem a mesma condição de terem sido criados à imagem e semelhança de Deus. Não há diferença de cor, não há diferença de sexo, não há diferença de condição social, todos são iguais em questão de dignidade, porque todos foram criados à imagem de Deus. Isso aqui nós temos que ter muito em mente muito clara, principalmente por causa da nossa cultura.
da civilização brasileira. No Brasil existe, em muitos lugares, em muitos setores, o pensamento de que para você ser considerado ser humano, você tem que ser digno de ser considerado ser humano. Um bandido que está na cadeia não merece ser tratado como ser humano. Isso é um erro. Ele é um ser humano e tem que ser tratado com dignidade. Tudo isso, a gente tem sempre ter isso muito em mente. A ideia da escravidão é uma ideia completamente absurda. E foi por isso que os cristãos lutaram tanto contra a escravidão, a ponto de conseguir que a escravidão fosse abolida, tanto na Inglaterra quanto aqui nos Estados Unidos e em outros lugares. É claro que houve pessoas que defendiam a escravidão. Houve sempre cristãos, como tem cristãos que defendem um monte de besteira aí. Mas não é esse o caso. O que a Bíblia ensina é que o ser humano é digno porque foi criado à imagem de Deus. A imagem de Deus os criou. Aí, fala mais adiante no versículo 26 ainda. Tenha ele domínio. Ou seja, quando você compara aqui, quando diz que tenha ele domínio, Deus deu ao homem autoridade para ele dominar. Mas autoridade para quê? Veja no capítulo 2, o versículo 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. O homem foi colocado aqui com essa capacidade toda, com autoridade de domínio, para guardar esse jardim de Deus, para zelar por aquilo que Deus criou. E nós percebemos aqui, então, a primeira manifestação de interesse na ecologia, na preservação do meio ambiente. O ser humano não está na Terra para explorar a Terra de qualquer maneira, para fazer o que bem entender com a natureza. Não. A natureza foi criada, Deus criou tudo para me servir. Não, você está aqui para tomar conta da natureza. Nós temos que preservar o meio ambiente. O ser humano recebeu essa responsabilidade. E aqui mostra. É interessante isso. Para isso ele recebeu autoridade. E aí você nota que tudo quanto é bicho se espanta com o homem, porque o homem tem domínio, recebeu a autoridade de Deus sobre isso daí, né? Sobre os animais. No versículo 7 diz assim, aliás, 27. O versículo 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Note que criou, criou, criou. 3 vezes, enfatizando que a criação foi um ato deliberado de Deus. É fruto da criação. A criação existe porque Deus quis criar. Deus não precisava criar nada. Deus não precisava criar nada. Deus estava muito feliz na eternidade, sem ter que aturar as nossas rebeliões. Sabe? Deus não precisava de nada disso. Mas então por que ele criou tudo? Bem, mais uma vez, ele não deu satisfação para a gente. Por quê, né? Mas conhecendo Deus pelo que a Bíblia revela, a gente sabe que ele criou isso para a sua glória, para se alegrar em si mesmo, para se deliciar com aquilo que ele criou. E isso vai acontecer. Tá? Muito bem. E aí depois diz assim que a imagem de Deus os criou, né? O criou, homem e mulher, todos seres dignos diante de Deus, e termina assim: homem e mulher os criou, ou seja, macho e fêmeas os criou. Isso indica que não existe um terceiro sexo, nenhum quarto, nenhum do meio. É homem e mulher. Ah, mas tem gente que nasce com característica errada. Característica genética errada é uma doença. É uma doença. Existem pessoas que nascem com problema genético. E aí, essas pessoas têm questões médicas a serem tratadas. Mas tem seres humanos, tem homens, que dizem que não se identificam como homens, querem se identificar como mulheres. E outros que são mulheres e querem se identificar como homens. Hoje de manhã eu escutei a história de um cidadão que foi parado pelo policial no trânsito, e ele disse que não se identificava como um homem, ele se identificava como um gato.
E o policial disse, então, sua drive license vai ser apreendida, que gatos não têm permissão para dirigir. O que é isso? Isso é uma disfunção de alma, não é uma disfunção mental. É um estado de alma pecaminoso, de rebeldia contra Deus. Eu quero ser o que eu quero ser e não o que Deus disse que eu sou. É um ato de rebelião contra Deus, que Deus abençoa e cura. Por isso é que tem muitos travestis que são salvos e são transformados, etc. Não desrespeitamos essas pessoas, mas Deus criou foi homem e mulher. Os problemas genéticos existem, muitos deles, e esse é apenas um deles. Muito bem, isso nós somos até aqui, o versículo 27, porque no versículo, até o versículo 31, apenas vai ter um desdobramento sobre isso. O final do texto está no capítulo 2, mas vamos deixar para a semana que vem. Eu quero apenas ressaltar alguns pontos importantes aqui, antes de nós encerrarmos. Primeiro, é que Deus é o criador de todas as coisas. Ele é que é o criador. E não se confunde com a criação. Nada do que existe existe fora de Deus. Quando o Alexandre ali cria uma peça de madeira bonita lá na sua obra de marcenaria e faz aquele trabalho todo bonito, no linguajar bíblico ele não está criando. Por quê? Porque ele está fazendo alguma coisa a partir de materiais que já existem. Ele está pegando, usando o martelo, que é feito do ferro que já existe, o formão, a chave de fenda, a madeira, tudo que já foi criado por Deus. Tudo quanto nós fazemos é apenas aproveitar o que Deus já fez, que Deus colocou no mundo. Não existe nada de novo, de original, não inventamos nada. Apenas descobrimos maneira de utilizar aquilo que Deus já fez. Segundo, tudo que Deus criou é bom. A matéria não é má em si mesma. A matéria não é má. A matéria é simplesmente a matéria. Quando a pessoa morre, ela não está se libertando do corpo. O nosso corpo não é uma prisão para a alma, como algumas religiões ensinam, que é preciso até queimar o corpo, como o hinduísmo ensina, queimar o corpo para poder libertar a alma. Não, o corpo não é uma prisão para a alma. Pelo contrário, o corpo é integrante do ser humano, como nós vamos ver na semana que vem, no capítulo 2. Deus criou o ser humano, uma parte espiritual e uma parte física. E elas duas são integradas, formando um todo. Fala, irmã. A pergunta da irmã é se quando a gente morre, o espírito sai. Sim, o espírito não fica no corpo, tá? Como é no hinduísmo. No hinduísmo, o espírito está lá e precisa ser libertado do corpo queimando o corpo. Não. O espírito vai para Deus que o deu. É isso que a Bíblia ensina. Até o momento em que o corpo for ressuscitado. Por isso é que nós honramos o corpo. Nós honramos. Tanto quando a pessoa morre, quando ela está ferida, nós socorremos. Dentro do pensamento judaico, pelo qual veio a Bíblia, a dignidade do corpo é uma coisa tão importante, que existem duas coisas que ilustram bem isso. Quando você vai a qualquer cemitério judaico, você encontra uma opção de pedrinhas em cima dos túmulos. Por que isso? Porque dentro do judaísmo, aquele que contribui para um corpo sepultado honrou o corpo, e isso é uma boa obra. Então, todo mundo que quer receber esse mérito, coloca uma pedrinha para fazer de conta que está sepultando um corpo. Então, em Israel é muito comum, nos cemitérios mais importantes, assim, ter uma opção de pedrinhas coloridas, que as crianças colorem na escola, né? Aqui também tem, né? E levam lá para poder fazer isso, para honrar o corpo. Uma outra coisa que ilustra isso é o que acontece agora nas guerras. Quando houve aquele atentado terrível no 7 de outubro lá do Hamas em Israel, que colocava as pessoas dentro dos carros, incendiavam os carros com as pessoas dentro, os
peritos de Israel tentaram retirar o corpo das pessoas dos carros, mas eles estavam tão queimados, tão misturados com a lanternagem do carro, tudo tão misturado, que não dava para separar. Então, eles criaram um lugar para enterrar os carros juntos, para não deixar desonrar os corpos. Por quê? Porque tudo quanto Deus criou é bom. Finalmente, o que a gente pode fazer com essas revelações tão sublimes de um Deus tão poderoso, tão amoroso, tão tremendo, que cria e revela? O que a gente pode fazer é se juntar e cantar como tem a Bíblia, como a Bíblia diz, no Salmo 148 e 149. 148 e 150. Veja esses pedacinhos aqui. A gente pode ecoar esses salmos. Aleluia! Louvai ao Senhor do alto dos céus, louvai-o nas alturas. Louvai todos os anjos, louve o sol e a lua, todas as estrelas luzentes. Louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Note que é tudo tirado de Gênesis 1. Louvai o Senhor da terra, monstros marinhos, fogo, saraiva, neve, vapor, ventos procelosos que executam a sua palavra, montes e todos os outeiros, árvores frutíferas e todos os cedros, feras e gados, voláteis e répteis. Louvem o Senhor, porque só o seu nome é excelso e sua majestade é acima da terra e do céu. Salmo 50, verso 6. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia. Que o Senhor nos abençoe, para que possamos adorar esse Deus tão maravilhoso, em espírito e em verdade. Amém?